Oi, 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 turminha! Vamos dar início à nossa aula de Geografia, unidade 7, no Manual do Aluno, página 2. Já de começo, né, temos essa imagem aqui, olhem, com recursos naturais em nossas vidas. Podemos perceber que tudo que consumimos no nosso dia a dia foi produzido a partir de algum recurso natural. Não é verdade? Estamos olhando aqui, ó, nessa imagem, temos esses recursos naturais, né? E é importante preservar os recursos da natureza para evitar a sua degradação ou esgotamento. Agora vamos aprender sobre a utilização desses produtos, né? Ou melhor, desses recursos. Para começo de conversa, no Dia Internacional do Meio Ambiente, né, que acontece todo ano, certo? Nessa data aqui, ó, 5 de junho. Todo 5 de junho é comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. A professora Fernanda preparou uma grande surpresa para seus alunos. Ela fez uma linda decoração na sala de aula com fotos, cartazes e enfeites, representando elementos da natureza. Ao entrarem na sala, todos ficaram muito curiosos para ler os cartazes e ver as fotografias. E lá na nossa escola também, né, no MEME, todo ano nós fazemos esses cartazes também, não é verdade? Juntamos as turmas, né? Colocamos lá várias coisas sobre o meio ambiente, né? Para os pais irem visitar. Vocês lembram? Ano que vem, né? Ano que vem a tia tá torcendo para que dê tudo certo. E que esse vírus, ó, suma do Brasil, suma do mundo todo, né? Para que a gente possa viver melhor. E aqui na questão número 1, observe o painel de fotografias com atenção. Quais elementos da natureza as pessoas estão utilizando em cada foto? Então, vocês vão olhar naquele quadro ali em cima e vão responder. E já aqui na página 3, logo um cartaz bem grande, Dia Internacional do Meio Ambiente. Os recursos naturais são essenciais para nossas vidas. Legal que a professora Fernanda colocou, né? Vamos responder as questões? Essas 3 perguntinhas aqui são respostas pessoais, tá? O número 2. Você acredita que os elementos naturais, assim como a água, o solo, né? Esses elementos, a vegetação, né? São importantes para o ser humano? Explique. E o número 3. Pense sobre as atividades que você realiza ao longo do seu dia. Você utiliza ou consome algum recurso da natureza? Aí vocês vão responder. E a questão número 4, no cartaz que a professora Fernanda pendurou na lousa, está escrito que os recursos naturais são essenciais para nossas vidas. Você concorda com essa afirmação? Respondam aí, tá? Na página 4, capítulo 1, nossa relação com os recursos naturais. Então, sabemos que os recursos naturais são todos aqueles elementos que vêm da natureza, né? O sol, a chuva também. Sim, a vegetação, a água, né? Várias outras coisas. A Anitta e sua turma estavam ansiosos para ouvir o que a professora Fernanda tinha a dizer sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente. Ela explicou que essa data comemorativa foi criada para conscientizar as pessoas a respeito da importância de preservar os recursos naturais. Por esse motivo, ela havia decorado toda a sala de aula para recebê-los. Então, a professora Fernanda disse:
Para comemorar essa data, hoje vamos aprender sobre a importância dos recursos naturais em nossas vidas. E aí a Anitta falou: mas o que são recursos naturais mesmo? Ela perguntou, né? E aí, o número 1, vamos responder. Na questão número 1, assim como a Anitta, você também já estudou sobre o assunto no segundo ano, né? Vocês já estudaram sobre os recursos naturais, certo? Como você responderia à pergunta dela? Como? Aí vocês vão responder. Podemos citar como exemplos de recursos naturais a água, o solo, o vento, a luz solar, os minérios, os animais, entre outros. Todos eles são extremamente importantes em nossas vidas. Para que os alunos pudessem refletir sobre a importância dos recursos naturais, a professora Fernanda propôs uma atividade. Vamos ajudá-los nessa tarefa? Vamos! Na página 5, número 2. Complete o quadro a seguir, escrevendo a importância dos seguintes recursos naturais no nosso dia a dia. Então, temos aqui, o recurso natural, o ar, né? Ar. Temos outro recurso, água, e temos o outro, solo. Aqui temos a importância da água. É necessário para que todas as formas de vida possam respirar. Sem ele, não existiria vida na Terra. E a água, qual é a importância? Vocês vão escrever, tá? E o solo? Por que o solo ele é importante? Porque ele também é importante, né? Então, vocês vão escrever aí. Qual é a importância do solo? E vamos ler esse diálogo aqui. Marina disse: eu escrevi na minha tabela que a água é importante porque hidrata o corpo. Então, Ita falou: mas a água não é utilizada apenas para se hidratar, não é, professora? Na aldeia, ela tem muitas outras finalidades. E a professora disse: Ita está correto, Marina. A água é um recurso com muitas outras utilidades. Então, já sabendo que Marina escreveu apenas uma importância, né? Então, vamos bora lá escrever mais importâncias, né, que a água tem, tá? A água, o solo. Então, vamos escrever até as linhas acabarem ali, hein? Então, a professora explicou que os rios são os principais corpos d'água que abastecem as cidades e o campo, e que o relevo dos locais por onde eles passam influencia no seu aproveitamento. E vocês lembram o que significa relevo? Relevo são as diferentes formas que existem na superfície terrestre, assim como o planalto, as planícies, né, as montanhas, né? Chamamos de relevo, tá? Os rios que apresentam desnível, quer dizer que não é aquele que é nivelado, que tem o nível certinho, né? Em seu percurso, formando quedas d'água, são chamados de rios de planalto. Por outro lado, os rios que correm em terrenos mais planos e sem desnível em seu curso são chamados de rios de planície. Então, lembramos sempre, planalto quer dizer algo alto, planície quer dizer algo plano ali na superfície, né? Então, temos aqui essas duas figuras para mostrar, né, a diferença. Vocês já ouviram falar de Cataratas de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná? Essa figura aqui, a primeira figura que está mostrando. E na segunda é o Rio Iguaçu, no estado do Paraná. Então, temos essa questão número 3. Já que vocês estão em casa, né, não precisam se juntar aí ao colega, né?
Então, vocês podem fazer essa atividade junto com o responsável de vocês, tá? A pergunta observem a imagem, né? Para que vocês imaginam que cada um desses tipos de rio serve. Esse rio do Foz do Iguaçu e esse rio Iguaçu. Depois, registre a seguir a sua conclusão, né? Vocês vão observar essas duas figuras e vocês vão parar para imaginar. Para que será que serve esse rio aqui, Cataratas de Foz do Iguaçu? Para que será que serve esse rio aqui, né? Esses rios aqui, né, de planície, né? Que é o rio Iguaçu. Os rios de Planalto podem ser aproveitados para gerar energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas. Para que isso aconteça, a água desses rios é represada por barragens construídas em grandes obras, formando um imenso lago ou represa. Então, represado significa que se encontra bloqueado, que não pode circular livremente. Essa barragem pode ser aberta para que as águas do rio circulem normalmente. É nesse momento que a energia elétrica é gerada. Veja na página ao lado o que a professora apresentou aos alunos para explicar melhor o assunto. Vamos na página seguinte. Já aqui na página 7, está dizendo: dentro das usinas hidrelétricas há as turbinas. Turbinas são igual um ventilador, umas hélices de ventilador, sabe? Que serve para movimentar as águas, tá? Para dar força ali. Quando as comportas se abrem, a água do rio passa por elas e movimenta as turbinas. Então, comporta significa que é uma porta que retenha e libera a água do rio que foi represada pela barragem, certo? Esse movimento gera energia. Veja na foto maior a hidrelétrica de Itaipu, localizada no estado do Paraná, que produz energia para o Brasil e para outros países. No detalhe, veja algumas das turbinas da hidrelétrica. Então, temos aqui, ó, a fotografia. É um reservatório formado pela barragem das águas do rio. E a professora Fernanda disse: as usinas hidrelétricas usam a força das águas para gerar energia. Então, existem ali aquelas turbinas, tá? Temos ali as turbinas, temos a casa de força, né? Temos a barragem. A imagem de fundo mostra a usina hidrelétrica de Itaipu. Agora vamos na questão número 4. Depois de observar as imagens acima, faça o que se pede. Na questão da letra A, localize as comportas, as turbinas e a barragem. Marque-os com um X, utilizando o lápis de cor, tá? Fazendo um X. Aí vocês vão marcar ali com X. E na letra B, por que podemos dizer que os elementos que você assinalou acima são fundamentais em uma usina hidrelétrica? Por que é fundamental? E na letra C, onde você mora, há alguma usina hidrelétrica? Se sim, escreva o nome dela. Massaro ouviu a explicação com atenção, mas ficou curioso para saber se os rios de planície também seriam aproveitados de alguma forma. A professora Fernanda explicou que esses rios podem ser aproveitados para a navegação. Então, já aqui na página 8, no exercício 5, observe as imagens a seguir e identifique algumas formas de aproveitamento dos rios de planície, né? Aqueles rios planos ali, né? Então, temos aqui, ó, onde tem um barco, né? Ele pode ser utilizado para quê? Aquele rio? Para turismo, transporte de pessoas, né? E o outro? Vocês estão vendo? Então, vocês vão escrever. E tem uma outra aqui, ó. O que essa pessoa está fazendo?
Hora da pesquisa. Como são aproveitados os rios do lugar onde você mora? Pesquise e anote em seu caderno. Ilustre a sua pesquisa. Faça um desenho, tá? Agora temos a questão número 6. Você praticou, ou melhor, você já praticou alguma das formas de aproveitamento dos rios mostradas na atividade anterior? Qual? E aqui tem o diálogo entre a Anita e a professora. A Anita disse: pena que não podemos usar a água desses rios para regar as plantações de lugares que sofrem com a falta de chuvas. E aí a professora Fernanda disse: é aí que você se engana, Anita. Muitas pessoas usam a água dos rios para irrigar plantações. Então, essas águas servem para isso, tá? Também. E agora, na página 9, a professora mostrou a Anita as seguintes imagens. A primeira imagem é uma plantação de berinjela com canais de irrigação. E aqui, na segunda imagem, é uma plantação de café em Carmo de Minas, estado de Minas Gerais. A professora Fernanda explicou que, além da água, o solo e o relevo, conjunto de montanhas, né? Que também são vales, planícies e etc. Também são recursos naturais muito importantes para a agricultura, pois influenciam na realização dessas atividades, ou melhor, dessa atividade da irrigação, né? E agora aqui, as áreas planas, por exemplo, são mais favoráveis à prática agrícola do que as regiões íngremes, né? Aquelas regiões inclinadas ou montanhosas. Observe as imagens a seguir. Então, temos mais duas imagens, ó. Temos a imagem número 1 e a imagem número 2. A imagem número 1 é uma plantação de arroz, fica lá em Santa Catarina. E temos a da figura 2, é uma plantação de café, lá em Minas Gerais. Agora, vamos responder aqui a questão número 7, onde vocês vão responder aí nesses dois quadradinhos, tá? Número 7. Descreva nos quadros acima como é o terreno de cada uma das áreas de plantação. Aí vocês vão dizer se é plano, né, se é íngreme, tá? Em áreas planas, como as planícies, é possível cultivar diversos tipos de plantas com o uso de maquinários agrícolas, que são os tratores, né, colheitadeiras e etc. Já em áreas íngremes, né, aquelas inclinadas, para que a agricultura seja praticada, as áreas planas precisam ser adaptadas. Porque senão não tem como, né, subir ali com o trator, vai ficar muito inclinado, o trator pode até virar, né? E para finalizar aqui na página 10, algumas técnicas são bastante empregadas para isso, como a plantação em curvas de nível e a construção de terraços ou degraus, porque são difíceis, né? Então, tem que ter ali algumas técnicas, tá? Ambas têm a função de evitar que as enxurradas destruam o solo. Aqui na primeira figura tem a plantação em curvas de nível. E na segunda tem a plantação de arroz em terraços. No número 8, você conhecia essas técnicas de plantação? Se sim, o que você sabe sobre elas? Então, existem aí essas duas técnicas de plantio em áreas com terreno íngreme, né? Aqueles terrenos inclinados, que é a plantação em curvas de nível e a construção de terraços ou degraus, tá? Esses tipos de plantios, eles são feitos respeitando e acompanhando os declives do terreno. Cada linha ou degrau diminui a velocidade de possíveis enxurradas, evitando deslizamentos, erosão e a perdas das plantações. Então, agora aqui na questão número 9, mas antes vamos ler esse diálogo aqui, ó.
Acho que entendi. A água, o solo e a vegetação são recursos naturais, essenciais em nossas vidas. Mas existem outros recursos importantes, além desses? E aí a professora Fernanda respondeu: claro, tudo que utilizamos em casa ou na sala de aula veio de algum recurso natural. Agora sim, vamos responder a questão número 9. Observe as coisas à sua volta. Já que vocês estão em casa, né? Vocês terão tempo suficiente para observar aí na casa de vocês, tá? Dê exemplos que confirmem o que a professora Fernanda disse, né? Que tudo que utilizamos em casa ou até mesmo na sala de aula veio de algum recurso natural. Temos o lápis, né? O lápis veio o quê? Utilização da madeira, né? E a madeira? Da árvore, né? É de algo natural. Então, na próxima aula, a tia vai perguntar sobre esses objetos, essas coisas que vocês viram na casa de vocês, tá bom? Um beijinho no coração de vocês e até a próxima aula. Beijos!